Que sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva, em Lavras, pelo canal do YouTube. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração, em cada lar que está sintonizado conosco. E que Jesus possa nos inspirar nessas reflexões desse momento, preparando o solo dos nossos corações, para que as sementes do Evangelho possam germinar. E a passagem do nosso estudo de hoje, ela está nesse livro aqui, ó, o Fonte Viva, no capítulo 2, que é uma mensagem dada pelo Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que nos diz o seguinte: regozijemo-nos sempre. Então, essa passagem é uma passagem de Paulo aos Tessalonicenses, que está no capítulo 5, no versículo 16. Vamos pensar, o que significa esse título para nós? Alegria sempre, no trabalho, em todos os momentos das nossas vidas. Esse título tem um convite importante para nós, para que saibamos trazer alegria de alma, não somente nos momentos mais felizes vividos por nós, mas que essa alegria, ela deve estar presente em todos os momentos das nossas vidas. Só que o que acontece conosco? O mais comum em acontecer somos nós ficarmos o quê? Tristes, angustiados, quando estamos passando por uma situação mais difícil, mais delicada. Por isso, nós vamos observar o ensinamento de Emmanuel para nós nessa passagem, aqui no livro Fonte Viva. Olha o que ele nos diz. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. Novos brotos surgem nas árvores, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Olha que maravilha. Então, esse ensinamento de Emmanuel é para nos mostrar que somente o homem guarda consigo imagens do pessimismo, a ausência de esperança, de tristeza, deixando de lado a alegria de viver, esquecendo que todos os momentos vividos, sejam eles bons ou mais difíceis, significam para todos nós evolução, crescimento de alma. Então, se prestarmos mais atenção em certos acontecimentos das nossas vidas, como sendo aprendizado, o nosso caminho a percorrer seria mais fácil, mais suave, porque vamos trazer para os nossos corações a fé e a esperança. E ainda podemos ter a certeza que ninguém será deixado de lado nas oportunidades que os espíritos amigos nos ofertam. Por quê? Porque eles querem a nossa melhoria sempre. Mas, para entendermos tudo isso, precisamos colocar em prática o quê? O Evangelho de Jesus. Porque todas as oportunidades vividas por nós representam mensagens vivas. Se aceitarmos as lições que o Senhor nos oferece. Por isso, não podemos esquecer da mensagem do nosso amigo querido Chico Xavier, quando ele nos diz: primeiro o dever, depois a devoção.
Vamos entender um pouquinho mais o que o Chico quer nos ensinar com essa frase? O maior ensinamento dele nessa mensagem, primeiro, o trabalho. Darmos conta das nossas obrigações rotineiras, para depois podermos ir para o trabalho espiritual, que era sempre o que ele fazia. O nosso comprometimento, o nosso compromisso com o lar, com o trabalho profissional, é de extrema importância, principalmente quando estamos fazendo cada um com amor. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, tem outra mensagem bonita para nós, quando o instrutor Vicente nos fala do trabalho. Olha que frase mais bonita. Que trabalho útil é toda conversação sadia que estimule, que edifique, que aprimore as nossas aptidões. Então, que trabalho útil é toda conversação sadia que estimule, que edifica, que aprimore as nossas aptidões. Então, vocês sabem, nosso maior problema em entendermos essa mensagem? Consideramos trabalho apenas aquilo que altera a matéria. Somente aquelas atividades que transformam materialmente as coisas. Por isso, são consideradas trabalhos. E muitas vezes, deixamos de considerar aquelas atividades que não alteram nada no mundo material, mas que podem mudar, gente, o rumo e o destino de uma alma. Como podemos descobrir esse caminho? Primeiro passo, somos nós nos posicionarmos na vida. Vamos trazer isso para a prática do nosso dia a dia? Acessamos o Instagram, o Facebook, achamos que todas as pessoas que estão postando imagens ali são alegres, estão felizes. Ficamos pensando que elas já conseguiram descobrir o melhor caminho. Pensamos assim, nossa, todos felizes e plenos, somente eu não encontrei o meu caminho. Por isso, todos nós precisamos refletir. Quem sou eu? O que eu preciso fazer para que eu possa me sentir pleno, feliz? O primeiro passo somos nós esquecermos as imagens das redes sociais e voltarmos o nosso pensamento para a nossa vida. Se essas pessoas que estão se expondo, se estivessem encontrado verdadeiramente o seu propósito, nós estaríamos vivendo em um mundo muito melhor do que o mundo em que estamos vivendo hoje. Precisamos entender que muitas vezes sentirmos perdidos, confusos, não sabendo o melhor caminho a seguir, é muito natural. Por isso, vamos nos perguntar: o que me move? Somente o Evangelho pode nos ajudar a buscarmos a nossa resposta, essa resposta. Vamos lembrar do apóstolo Paulo, uma frase que eu acho muito bonita dele: em tudo dai graças. Então, será que nós conseguimos dar graças quando estamos passando por um momento difícil? Tem uma frase que me faz lembrar aqui agora, que é uma frase do Papa Francisco, que eu acho linda. Deixe Deus te surpreender.
Muitas vezes, estragamos as surpresas de Deus para nós e para as nossas vidas. Basta esperar que, na hora certa, Ele vai nos surpreender. Vocês sabem por que não conseguimos senti-lo nos ajudando? Porque vivemos com o pensamento voltado somente nos acontecimentos do dia a dia, vivendo no piloto automático. Com isso, não conseguimos abrir portas das nossas mentes e do nosso coração para recebermos coisas novas, surpresas, para percebermos e para recebermos as dádivas que o Pai tem a nos ofertar. Ele nos oferta coisas boas o tempo todo. Mas como estamos dispersos com as coisas do mundo, não conseguimos dar abertura às dádivas do alto. Ele sempre nos oferta o que necessitamos. Nem sempre é o que gostaríamos de receber, mas podemos ter a certeza. É o melhor para nós. Vamos agora lembrar, então, de uma passagem do Evangelho que nos ensina a abrirmos o nosso coração para o novo, para sermos surpreendidos pelo Pai. E a passagem é a pesca milagrosa. Jesus estava à beira do lago de Genezaré, pregando para uma multidão. Quando olhou para o lago e viu ali 2 barcos sendo atracados, e os pescadores já lavando as suas redes. Jesus entrou em um dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, e pediu a ele que afastasse um pouco o barco da beira da praia, do lago, e que fosse para o mar alto, lançar a rede em águas mais profundas. Só que Simão Pedro disse a Jesus: Senhor, trabalhamos a noite toda e não conseguimos pescar nenhum peixe. E Jesus disse a ele: Simão Pedro, lance as redes novamente. E Simão Pedro obedeceu. Em poucos instantes, as redes estavam cheias de peixes. Simão Pedro fez um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, pedindo ajuda, pois a quantidade de peixe era tão grande que eles precisavam de ajuda dos outros que estavam no outro barco para que o barco deles não afundasse. E naquela hora, Simão Pedro ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-me daqui, pois sou um pecador. E Jesus disse a Simão Pedro: não temas, a partir de agora será um pescador de homens. E todos foram para a beira do lago, seguindo Jesus. Então essa passagem, ela está em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então nessa passagem, nós podemos ver Simão Pedro dando abertura para o novo, dando abertura à frase que o Papa Francisco nos disse. Então nós podemos ter a certeza que é assim que os bons espíritos agem em nossas vidas. Mas para isso é necessário acreditarmos no amparo do alto. Precisamos ter fé e entendermos que quando confiamos no Pai, nós trazemos conosco a satisfação e a alegria de viver. Então
Então vamos entender um pouco mais essa passagem. Quem são os pescadores? Somos nós, pescadores de valores evolutivos nessa escola regeneradora que é a Terra. O barco representa a posição em que cada um de nós nos encontramos de acordo com os nossos valores morais, a nossa posição evolutiva. Cada um no seu barco. E para que possamos entender a rede, basta compreendermos que todo dia jogamos no mar da vida a rede de acordo com os nossos interesses. Então, quando Jesus pediu a Simão Pedro que afastasse o barco um pouco da terra para lançar a rede em águas mais profundas, Jesus quer nos ensinar que somente afastando, ou melhor, silenciando um pouco para as coisas do mundo, vamos entender as coisas de Deus e vamos dar abertura para o novo, o que o Pai quer de cada um de nós. E aqui nos mostra que para elevar o nosso pensamento, sintonizarmos com o alto, é necessário afastarmos um pouco das coisas do mundo. Isso quer dizer afastarmos dos nossos desejos, das coisas que nos dão prazer, pois sabemos que são passageiras e muitas vezes ilusórias. Então vamos entender como é esse afastar-se da terra? Somos nós utilizarmos mais da prece, da boa leitura, meditarmos, estudarmos o Evangelho, o mais importante ainda, trazê-lo para a prática do nosso dia a dia. Observe como Simão Pedro nos representa tão bem. Simão Pedro sempre vacilando na fé. Na passagem, refere-se que Jesus tinha 2 barcos para escolher. E ele escolheu o barco de Simão Pedro. Porque naquele momento, Jesus convida Simão Pedro para ser o seu apóstolo, dizendo que ele seria um pescador de homens. Olha que bonito. Então, isso quer dizer que ele estaria com a responsabilidade de levar a palavra de Jesus para esses corações endurecidos. Então, observem a lição de Emmanuel em outro livro, que é agora No Caminho, Verdade e Vida, que ele complementa essa passagem. Olha o que ele diz. A criatura na terra busca sobrepor-se aos desígnios de Deus. Alguns companheiros desesperam-se na busca pela perfeição e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras. Sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria divina, entregam-se nos abismos da maldade e esquecem o que Jesus disse. Saia com seu barco da beira do lago e lance a sua rede em águas mais profundas. Saia do seu comodismo, confie. Todos nós devemos procurar, escutar e fazer silêncio para deixar espaço para o novo que o Pai quer nos ofertar. O espírito humano, ele é um pescador de valores evolutivos na escola regeneradora que é a Terra. A posição de cada um
É o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Aí eu pergunto, estamos lançando em águas mais profundas? Jesus nos ensina, a vida interior é esforço diário. Dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Aqui podemos nos perguntar, será que nós estamos como o barco de Simão Pedro? Oferecendo condições para estarmos prontos para as verdades espirituais? Podemos ver que o barco dele estava atracado, amarrado, pois não tinha conseguido pescar nada durante a noite. E Jesus pede para ele desatracar o barco, se afastar daquela posição de estar preso à terra, preso aos interesses pessoais, para que ele pudesse ir ao mar alto. Jesus queria ensinar para Simão Pedro, que também para toda a multidão que se encontrava ali com ele, o que representava afastar das coisas do mundo para compreender os desígnios do Pai. E outra coisa que precisamos entender, ainda não conseguiremos deixar tudo do mundo para vivermos inteiramente para as verdades divinas. Porque o estar no mundo ainda faz parte do nosso compromisso reencarnatório, que sabemos, família, trabalho, filhos. Então somos nós afastarmos um pouco, aprendermos a dividir o nosso tempo e também disciplinar a nossa vida. Irmos ao mar alto, somos nós entendermos que todos trazemos um campo de experiências. Para quê? Para que possamos recolher da vida o que ela tem a nos oferecer. Por isso o ensinamento é de forma simbólica. As redes se encheram de peixes que tiveram que dividir com os companheiros. Compartilhar é um dos maiores ensinamentos de Jesus, diferente dos ensinamentos do mundo. E também que é o processo evolutivo, focado no esforço humano e na entrega. Então nós podemos entender que o processo evolutivo, ele é individual. A evolução não acontece de baixo para cima e nem de fora para dentro. Precisamos do amparo do alto, canalizando recursos em cada um de nós. Se não sintonizarmos com o alto, vamos perceber que o nosso barco está atracado na beira do lago. Ele permanece ali, ó. Nós permanecemos atracados, amarrados, agarrados no nosso comodismo. Precisamos aprender a sintonizar com os nossos amigos espirituais, o nosso espírito protetor, e melhorar naquilo que a vida está nos ofertando no momento. Porque temos dificuldade, gente, de abrir para o novo. Isso acontece com todos nós, porque não sabemos de forma clara o que queremos. Falta o mais importante em nós, o autoconhecimento. Se não nos conhecemos, se não dominamos a nossa mente, ela nos domina. E ficamos o quê? Paralisados com aquilo que criamos, nas dificuldades, nas justificativas,
para não fazermos nada, não sairmos da nossa área de conforto. Deixamos muita coisa para depois. Então, o meu lado sombra não consegue ver a luz. É o mesmo de permanecermos com o nosso barco atracado. Esse é o ensinamento maior de Jesus para Simão Pedro. Quando conseguimos sair do lugar, nos encontramos, significa aquele momento que adquirimos maturidade espiritual. Quer dizer, responsabilidade pelos atos. Por isso, Simão Pedro disse a Jesus: afasta-se de mim, que sou um pecador. Então, nesse momento, Simão Pedro começa o seu processo de autodescobrimento. E Emmanuel nos ensina o valor da nossa busca individual, do aceitar, do acreditar no amparo do alto. Ele fala que precisamos extrapolar, superar o trabalho-obrigação, que transforma somente o ambiente, para entrarmos no trabalho-serviço, que transforma o ser, atingindo, gente, patamares mais profundos diante da vida. Então, essa foi a lição de Simão Pedro para todos nós. Mesmo desanimado por ter passado a noite toda e não ter conseguido pegar nenhum peixe, ele abriu espaço para o novo, para a palavra de Jesus. Lance a vossa rede em águas mais profundas. Então está aí o maior ensinamento de Simão Pedro para todos nós, principalmente nesse início de ano que queremos, planejamos algo novo para nossas vidas. Então lancemos a nossa rede em águas mais profundas. Vamos desatracar o nosso barco para irmos ao mar alto. Por isso, eu quero concluir, nós vamos encerrar com o Evangelho, o momento de Jesus com o apóstolo Tadeu. Tadeu disse a Jesus: como podemos ajudar as pessoas a entenderem que a alegria e a paz em uma casa começam dentro do coração de cada um? Senhor, vamos ajudar essas pessoas para vencerem as sombras. E sabe o que Jesus disse a Tadeu? Mas como vamos fazer isso? E ele respondeu: Senhor, nós colocamos todas as pessoas que estão vinculadas ao mal, à tristeza, e o Senhor trabalha em cada uma o processo de desobsessão, afastando o mal de cada uma. E Jesus respondeu para Tadeu: Tadeu, qual é o principal objetivo de uma encarnação? E Tadeu respondeu a ele: Senhor, edificar o reino de Deus no coração. E Jesus disse a ele: Tadeu, por que está exigindo essa edificação nos outros, antes de fazê-la em você? E Tadeu disse a Jesus: Senhor, mas estou errado em querer trazer o bem às pessoas? Jesus disse: não está errado, Tadeu, mas só podemos doar ao outro aquilo que trazemos conosco. Se queres paz, alegria no mundo, construa essa paz e essa alegria em seu íntimo. Então, essa é a mensagem que nós temos para você, nesse início de ano. Então, que Jesus
nos abençoe e continue sendo a luz a iluminar o nosso caminho. Muita paz a todos.